Essa é uma videoaula sobre economia. Reunimos aqui 8 especialistas na área, incluindo eu, para comentarem sobre os principais tópicos relacionados ao tema. Nós somos o canal EGO e vamos ensinar um pouco para vocês. Oi, meu nome é Júlia da Grela. E meu nome é Arthur Borges. Tomás. Giovana. Edgar Moreira Neto. Gabriela. Meu nome é Gustavo Gonçalves. E hoje nós vamos falar sobre Economia. Bom, dando início ao primeiro tópico, vamos falar sobre a estrutura do sistema financeiro mundial. Foi a partir do século XIV, com o fim do feudalismo, que a riqueza das nações passou a ser medida por bens acumulados, mais especificamente bens acumulados valiosos, o que variava entre pedras preciosas e metais raros. O principal deles era o ouro, e ele durou por muito tempo, até o começo da circulação das cédulas. Nesse período, foi quando o dinheiro pesou muito nas riquezas acumuladas, o que foi um desafio para o comércio mundial, porque eles teriam que comparar os valores das diferentes moedas que circulavam pelo planeta. Lá no século XIX, com a emersão da Revolução Industrial, surgiu a primeira fase do sistema monetário, denominado de padrão Libra-Ouro, que consistia basicamente na troca do dinheiro para a prata ou para o ouro. Vale ressaltar que os países em desenvolvimento da época, incluindo o Brasil, não adotaram esse sistema porque, segundo eles, iria desestabilizá-los. No que diz respeito à circulação da moeda e da cédula, foi chamado de curso forçado. Logo após, veio o padrão dólar-ouro, que seguia a mesma ideia do padrão libra-ouro, mas dessa vez com o dólar como moeda principal de troca. Em 1970, depois da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos decidiu trocar esse sistema para o câmbio flutuante, que consistia na variação econômica em diferentes países em detrimento do mercado internacional. Finalizando, concluímos com a divisão do padrão monetário nas 3 fases citadas: padrão Libra-Ouro, padrão Dólar-Ouro e o câmbio flutuante. Oi pessoal, meu nome é Tomás. Eu vou estar dando continuidade à linha de vocês. Provavelmente minha câmera tá com delay, meu cenário tá escuro, mas eu tô fazendo o meu máximo para estar conseguindo gravar isso. Bem, eu tô com a minha colinha aqui para estar dando essa aula para vocês, mas enfim, vamos lá. Vamos falar da organização das finanças globais no século XX, e para isso nós vamos voltar para 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai estar falando de um evento muito importante que aconteceu, onde 44 países, dos mais importantes países capitalistas, se juntaram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para realizar a tal conferência de Bretton Woods. Lá tiveram grandes mudanças e eu vou estar falando as 4 principais para vocês. Primeiramente, o comando financeiro mudou da Europa para os Estados Unidos. Depois tivemos a paridade do dólar com o ouro, que para quem não sabe o que é paridade, assim como eu também não sabia, paridade significa que o dólar estava igual ao ouro, mais ou menos assim. Cada dólar estava valendo 31,1 gramas de ouro. Então, depois disso, tivemos o Fundo Monetário Internacional, que era um fundo com o intuito de cuidar, dar mais segurança à economia mundial, contando com 188 países membros, que eles davam apoio e ajudavam outros países em crise. E por último, nós temos o Banco Mundial, que ele existe até hoje, e foi feito com o principal objetivo de acabar com a destruição financeira que a Segunda Guerra Mundial gerou. Ele é dividido internamente em outras 5 instituições, sendo elas a BIRD, a AIB, CFI, MIGA e SIAD. Eu não vou entrar muito a fundo nelas, mas no geral cada um financia e faz empréstimos para um grupo de países específicos. Oi, eu sou a Júlia da Grela e eu vim dar uma introdução sobre mercado financeiro. Ele é um espaço onde ocorrem negociações de moedas, mercadorias, ações, derivativos, títulos, e ele pode ser tanto de maneira geral quanto de maneira especializada. O mercado financeiro ele é composto por redes materiais, que é como se fosse meios de transporte, e redes imateriais, que é como se fosse a internet. Bancos públicos e privados, instituições multilaterais globais de crédito, agências internacionais de avaliação e orientação para investimento e as corporações e instituições estatais, elas se destacam nesse mercado de investimento, de investidores no mercado financeiro global. Essas redes, elas formam uma territorialidade particular na atualidade, na qual apresentam estruturas estratégicas, como a Bolsa de Valores, que a Thaisa vai falar melhor.
Oi, eu sou a Thaísa, mais conhecida como Tata, tenho 27 anos e sou formada em Administração e Economia e vou contar um pouco pra vocês sobre a Bolsa de Valores. Pra você não ficar perdido quando você tá numa roda de amigos e alguém fala: eu investi na Bolsa de Valores, eu comprei, eu vendi ações, ai, isso dá dinheiro, isso funciona, e agora? Então hoje eu vou explicar pra você de uma forma rápida e simples o que é a Bolsa de Valores e ela realmente funciona? Como é que funciona? Bom, a Bolsa de Valores nada mais é do que um mercado financeiro onde são compradas ou vendidas ações. Assim que você compra uma ação, você se torna um pequeno sócio daquele negócio. E você pode vender essa ação. Agora, isso funciona? Sim, isso funciona. Isso dá dinheiro? Sim, isso dá dinheiro. Mas não vai achando que é fácil. Isso precisa de muito estudo. Porque é análise de gráfico, não é algo simples de quando desce eu compro por mais barato e quando sobe eu vendo, ou quando tá lá em cima eu compro e quando tá embaixo eu simplesmente vendo. Não é assim que funciona. Dedicação e estudo são as palavras-chave para a Bolsa de Valores. Se você quer investir na Bolsa de Valores, dedicação e estudo. Claro que 20% é estudo. Agora, os 80% que sobra é tudo psicológico. Você tem que ter muito psicológico para conseguir trabalhar na Bolsa de Valores, para investir na Bolsa de Valores. Investir o seu dinheiro. Porque quando sai do seu bolso, aí que o bicho dói. Às vezes você tá lá ganhando muito, muito, muito. Você começou com 100. 2 contratinhos. Sim, gente, tem contratos, tá? Com um contrato você consegue fazer uns R$100. 2 contratos, consegue fazer mais. Vai dependendo do tanto de contrato que você colocar ali. Bom, basicamente, tá lá em cima, você tá ganhando, tá lá com 1.000zinho. Você fala, eu consigo fazer o 1.500. Na hora que você vai tentar fazer o 1.500, você perde tudo de uma vez. Assim como que você pode ganhar dinheiro muito rápido, você pode perder dinheiro muito rápido. Então tomem muito, muito cuidado. Bom, gente, foi isso. Espero agora que vocês não fiquem perdidos com os seus amigos no dia a dia. Um beijo e vai pra próxima. Eu sou a Giovana e eu vou falar sobre os paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um país ou um território que oferecem baixas alíquotas. E o que seria alíquotas? Alíquotas é um valor fixo ou um percentual que é aplicado no cálculo de tributos de impostos e de sigilos bancários que fazem investimentos estrangeiros. Mas essas alíquotas não são nada com valores muito altos, elas são com valores menores, porque tem tipo um padrão das legislações nacionais. O Brasil consegue classificar esses locais com base em 3 critérios. O primeiro deles é que as alíquotas devem ser 20% a menos da renda que eles têm. A segunda é que o território ou país deve a política de que as informações dos indivíduos e das empresas devem ser mantidas em sigilo. E a terceira é que esses ambientes, esses locais, eles tendem a ter atitudes, eles tendem a apresentar atitudes menos transparentes. Então acaba que, né, fica meio ruim. Porém, o Brasil, ele reconhece mais de 68 paraísos fiscais ao redor do mundo. Também que os depósitos que são feitos de dinheiro, que são feitos nesses locais, os dinheiros são conquistados de forma criminosa e acaba tendo um problema. E também que algumas empresas pensam em criar filiais em volta desses locais, nesses locais, para tentar reduzir o tributo. Porém, eles acabam prejudicando os países socioeconomicamente vulneráveis. E aí acaba que tem um problema. Oi, sou o Arthur, tenho 23 anos. E agora vamos continuar a nossa aula com especulação financeira e economia especulativa. Primeiro de tudo, vamos descobrir o que o termo especulação quer dizer. Que é uma operação de curto prazo com foco no preço do ativo especulado em detrimento aos seus fundamentos, com o objetivo de gerar um resultado muito superior ao do mercado, assumindo riscos que podem comprometer todo o capital aplicado. Com isso, conseguimos deduzir que os especuladores não têm interesse de manter os seus ativos por muito tempo. Ou seja, eles vão comprar e vender uma ação logo em seguida para obter lucro.
se motivam no potencial do lucro. E eles não fazem uma pesquisa muito aprofundada das ações que eles vão comprar. Com o aumento da globalização e comunicação informativa, se facilitou a quem já possui dinheiro a conseguir ainda mais pelo meio da especulação financeira, pois eles já sabem mais ou menos que ação vai valorizar e que ação vai desvalorizar. Os principais títulos vendidos, comercializados em especulações são títulos de dívidas públicas, fundos de longo prazo e papéis de diversos tipos emitidos por governos e empresas. A economia especulativa já existe há muito tempo. Antigamente, a economia real tinha muito mais recurso do que a economia especulativa. No entanto, quando foi passando os anos, a economia especulativa ganhou muito mais recursos do que a economia real. Hoje em dia é assim também, já superou e possui mais de 11 vezes os recursos da economia real. O termo especulação financeira é mal visto entre as pessoas. Então, por isso, vamos ver alguns dos seus benefícios e desvantagens. Benefícios. Traz liquidez ao mercado. O que isso quer dizer? A facilidade de transformar o dinheiro em outro ativo financeiro e vice-versa. Muitas vezes alguém só consegue comprar ações, fundos imobiliários, imóveis, etc., porque alguém está disposta a vendê-los, não é? Então, essa pessoa disposta a vendê-los, muitas vezes são especuladores. E desvantagens. Desvantagens são a falta de estruturas que coloquem limites aos especuladores, que no caso de uma crise, como a crise de 2008, recorre ao Estado para que não haja um caos financeiro. Voláteis especulações. Um país que depende dos especuladores, quando há uma crise neles, esses especuladores vão para fora, eles não querem ficar lá, né? Então, isso faz com que países menos abastados fiquem fragilizados por conta disso. Bom, agora eu vou falar sobre o endividamento mundial. Um dos aspectos mais marcantes do mundo financeiro é a convivência dos países com endividamentos volumosos. Há diversos critérios para se referir ao endividamento de um país. Porém, a dívida pública separa ele em dois, no qual são chamados de dívidas internas e dívidas externas. A dívida interna é uma parte do total de dívidas do governo de um país. Já a dívida externa é o valor total devido aos não residentes, como bancos estrangeiros, governos de outros países, etc. E para se avaliar a real condição do endividamento de um país, basta verificar a relação entre o montante da dívida e o seu PIB. E aí, gente, como vocês estão? Meu nome é Gustavo Gonçalves, hoje estou aqui como professor de vocês nessa videoaula, mas geralmente eu sou aluno, né, estudante, assim que nem vocês. Do lado esquerdo da classe, me conhece? Me conhece, Gustavo? Então, deve conhecer, enfim. Vamos lá, gente. Tô aqui falando com vocês sobre o sistema financeiro mundial. Esse conteúdo, né, que a gente está distribuindo esse trabalho inteiro aqui, com esses professores magníficos, geniais, que provavelmente estão explicando direitinho para vocês, né? Espero que esteja. Enfim, vamos lá. Tô aqui falar com vocês sobre isso. O meu tópico é basicamente a captura desse trabalho inteiro que a gente fez. Eu vou falar alguns dados que eu compilei, peguei todo o material didático de vocês, então. Fiz o trabalho no estúdio, compilei tudo, sabe? Peguei tudo isso aí, adaptei as minhas falas, adaptei tudinho para ficar mais simples, enfim. Tô fazendo isso aí pra vocês, tá, gente? Vamos comigo. Vamos começar, né? Porque eu não posso demorar muito, que eu já vez, pô, que eu demorei muito uma vez. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Primeiro fato, 737 grupos controlam 80% do sistema. Agora, outros 147 que sobraram controlam 40% apenas do sistema. A gente tá falando de grupos predominantemente financeiros, tá? A gente tá falando de comunidade não, que nem comunidade de chazinho da noite, da sua tia. Então, você não controla ninguém, no máximo sua tia. Talvez. Brincadeira. Continuando, gente, tem que ser rápido, vamos lá. Segundo fato. Falando em dinheiro, cerca de 28 gigantes no mundo dos negócios com trilhões de dólares movimentaram 600 trilhões em 2015. Isso é de dólares, tá, gente? De dólares em 2015, apenas em especulações de mercados futuros. Então, basicamente é o seguinte, né? Eles investiram num total de 600 trilhões de dólares, que é o equivalente a 8 vezes o PIB mundial, né, gente? Pô, troquinho de pão, acontece. Compra todo dia na padaria, 600 trilhões de dólares, gasto todo dia. Enfim, brincadeira, gente, vamos continuar. Terceiro fato, a gente vai lá.
O comércio ao redor do mundo investiu no que hoje chamamos de arquitetura da impunidade, onde por meio de tratados internacionais as corporações se blindam contra o controle do próprio Estado. O que significa, gente? Vamos lá, para vocês que não entenderam. Que isso aqui é o Estado, isso aqui é as corporações. Eles se juntaram e fizeram um acordinho para que as corporações não se prejudiquem em alguns fatos contra o Estado, né? Contra algumas coisas que eles chegam a cometer contra o Estado. Ou seja, se, por exemplo, o McDonald's faz alguma coisa inapropriada, vai ficar censurado, não vai aparecer. E caso apareça, aí de fato eles vão ter que pedir desculpas pra população, que tadinho deles, que não sei o quê. Então, se não serve pra população, tá certo. Não tá podendo cometer crime, não tem problema, a maldade tá solta. Desde que não serve pra população. Enfim, vamos lá, gente. Quarto fato, vem com a gente. Vocês estão acostumados, né? Brasileiro, corrupção, enfim, vamos lá. Quarto fato. Dentro do mundo do comércio, diversas corporações, principalmente as milionárias mais ricas, né? Pagam para não reconhecer nem se prejudiciar da culpa de alguns fatos, como safando seus diretores ou membros. Gente, vocês entendem isso também, né? Brasil, acontece aqui também. Por exemplo, uma empresa famosa vai lá, um diretor é preso da empresa famosa. Tá solto, gente, tem o dinheiro, tem a bufunfa, vem, tem influência, vem com a gente, tá liberado. Por exemplo, também, deixa eu ver, vamos lá, o empresário da empresa também, acabou de ser preso, não tem problema, tem o dinheiro, gente, vem, tá liberado. Você acha que o homem de periferia e o diretor de uma empresa rica estão no mesmo nicho? Eles não estão, gente, ele tem o dinheiro, ele pode ser liberado, ele tem influência, ele tem tudo. Acontece, gente, é o sistema econômico, é a vida, é o... Vamos lá, não adianta ficar puto. Quinto fato, gente, vem comigo, rapidão. Por mais estranho que seja, corporações processam países pelos lucros deles não serem concluídos como previsto graças às leis ambientais, por exemplo. Salvaguardas, em geral, o que favorece o negócio. Olha, gente, vou dar um exemplo aqui, ó. Finge que tem uma empresa de controle remoto. Esse controle remoto em específico, eles têm uma previsão de lucro numa certa localização aí. Só que essa localização tem uma lei contra o uso de uma certa borracha que tem esse controle. Ou seja, eles não conseguem vender esse em específico. Aí eles vão lá e chegam, então, estamos processando você daqui o Estado porque a gente tinha uma previsão de lucro e esse lucro não aconteceu, porque a gente não pôde vender e tal. O mundo dos negócios é louco, a economia é louca, o mundo é louco em geral, né, gente? Acontece. Não adianta nem se preocupar com essas coisas. Enfim, vamos lá, gente. Sexto fato, tem comigo, rapidão. Há um centro chamado Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos, conhecido como CIAD. Se trata de um sistema jurídico semi-particular que encoraja o fluxo internacional de investimentos e mitiga riscos não comerciais. O que significa, gente? Está basicamente falando o nome. Ele te incentiva a fazer investimento internacional, você, a pessoa que é mais rica, e protege você de alguns riscos que não são comerciais. Acontece, tá no nome. Vamos lá. Sétimo fato, gente, tá quase acabando. Só mais um pouquinho da minha carreira ainda. Vamos lá. Estados podem se tornar reféns de dívidas públicas ante empresas gigantescas, como as citadas. Assim se tornam incapazes de regir seu sistema de acordo com os desejos da sociedade ali localizada, graças às dívidas não quitadas. Ou seja, por exemplo, São Paulo quer refazer alguma coisa para a população, né? É raro. E não pode, porque tá devendo muito pro McDonald's, por exemplo. Eu gosto muito do McDonald's, tô mencionando bastante, enfim. Não pode, porque tá devendo pro McDonald's, né? Não tem o dinheiro para isso, não tem nenhum dinheiro para começar a investir na população. Não tem dinheiro para gastar no McDonald's, quanto mais é a população. Não acontece. Enfim, vamos lá, gente. Último fato, mas não por menos importante. Empresas espalham filiais em paraísos fiscais, lugares onde elas se brigam de regulações e impostos. O que significa, gente? Basicamente evasão fiscal, tá? Eles estão colocando filiais em lugares onde a regulação é diferente e não há comparação de impostos, e eles se beneficiam disso, né, pela falta de taxas e pela regulação provavelmente beneficiar eles. Gente, é isso que acontece, brigadão aqui, passo pro próximo professor, não posso me demorar muito aqui, muito obrigado, amo todo mundo, tá, gente? Um beijo, um queijo, um tchau, tchau. Bom, eu voltei para falar que essa videoaula tá chegando ao fim. Agradeço a todos que participaram e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Até a próxima!